É inevitável assistir a Duna Parte 2, ver a ascensão de Paul Atreides assumindo o papel de Messias em Arrakis e não compará-lo com Jesus. Mas afinal, Paul é de fato o Messias de Duna ou ele apenas se coloca nesse papel? Mas antes, sejam todos bem-vindos ao Saúde, Fé e Sétima Arte. Meu nome é Everton e por aqui eu analiso séries e filmes com uma ótica cristã. Se você gosta desse tema, já deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo qual é seu filme preferido para eu poder trazer aqui no canal. Ah, e lembrando, haverá spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, pausa o vídeo, corre lá para ver e depois volta aqui. Beleza? Vamos lá. Duna Parte 2 continua a jornada de Paul Atreides, agora refugiado entre os Fremen. Ele passa por um processo de adaptação, se apaixona por Shani e se envolve cada vez mais com a cultura e a fé do povo do deserto. Paralelamente a isso, ele se torna uma figura messiânica para aquele povo, cercada por profecias antigas, enquanto busca a vingança pela destruição da Casa Atreides. Na minha opinião, Duna Parte 2 foi facilmente o melhor filme de 2024. Foi o único que me fez sair extasiado do cinema, com aquela sensação de que o filme entregou muito mais do que eu esperava. Ele é visualmente deslumbrante, a fotografia é absurda de linda, ele é bem atuado, bem editado, bem montado e muito bem dirigido pelo Denis Villeneuve. Com certeza, para mim, dá um 9 de 10, facilmente. Bom, agora que falamos do filme, vamos para nossa análise. Os Fremen acreditam que o Paul é o Lisan Agaib, o Messias que foi profetizado. Porém, o filme deixa claro que essa crença foi plantada por grupos externos, com um objetivo único de manipular o povo. As Bene Gesserit são as responsáveis por perpetuar essa religião artificial. Vale destacar que uma das formas que elas usam para fazer isso é através do sexo. Com seus poderes, elas podem escolher gerar uma filha para manter a linhagem dessa fé manipulada. E assim, elas usam essa linhagem para manter o poder, o status, coroar ou derrubar quem elas quiserem. Não é o imperador e nem os lords que têm o verdadeiro poder, são elas. Elas decidem quem se torna lord, elas que decidem quem se torna o imperador, elas que decidem qual lord vai ser derrotado, elas que decidem qual lord vai ser derrubado, como aconteceu com a Casa Atreides. Então, quem tem o verdadeiro poder são elas. E aqui nós vemos um alerta sobre fés falsas, fés fabricadas, manipuladas pelos interesses humanos. Em 2 Coríntios 11, lemos: até Satanás se disfarça em anjo de luz, ou seja, nem todo Salvador é enviado por Deus. Nós vamos tratar um pouco mais à frente sobre o falso Messias, que é, na minha interpretação, o papel do Paul aqui nesse filme. Vamos seguir. Com o decorrer do filme, o Paul ele se vê diante de um dilema entre assumir ou não o papel do Messias desse povo. Porque ele sabe que se ele o fizer, ele vai desencadear uma guerra santa. Mas se ele não assumir, ele não vai conseguir executar vingança pela morte do pai dele e pela queda da Casa Atreides. Então dentro dele existe essa moralidade. Ele sabe que se ele assumir esse manto, ele vai estar usando a fé de dezenas de milhares de Fremen para alcançar o que ele deseja, porém por um interesse pessoal. E essa luta interna nos lembra a tentação de Jesus no deserto, quando o diabo ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração. Jesus recusou, porém Paul não. Como nós lemos em Mateus 4, Jesus te disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Porém, quando a guerra começa, com ela nasce a idolatria em torno de Paul, um homem comum que agora foi elevado ao status de divindade. No final do filme, Paul assume o trono, porém ao custo da sua alma. Ele perde quem ele ama, ele abandona sua identidade e se rende ao papel que criaram para ele. E ele se torna o imperador. Isso mostra pra gente como o fanatismo pode surgir da mistura de fé e poder. Aquele que antes duvidava das profecias, dizia que não, agora realmente acredita ser o Lisan Agaib, o Messias de Duna. E essa transformação acontece após ele ingerir a água da vida, uma substância feita do sangue de um verme filhote misturado com a especiaria do deserto. E Jesus, em Mateus 7, no Sermão da Montanha, ele nos alerta sobre esse tipo de pessoa. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O Paul, no primeiro filme, ele começa como essa doce ovelha, que luta contra tudo e todos para poder manter a sua identidade. Porém, com o passar do tempo, ele aceita se tornar o que ele mais temia, um lobo, que vai usar as ovelhas para chegar ao topo do império. Então, fica a pergunta:
E o verdadeiro Messias? Se Paul é a representação do falso Messias, daquele que nós não devemos seguir, qual que é a diferença dele para o verdadeiro Messias? O verdadeiro Messias, ele não vem para conquistar territórios ou liderar exércitos. Ele vem para nos salvar do pecado. O problema do universo de Duna não são as guerras, é o pecado. O pecado da corrupção da fé do povo, dos líderes que pensam apenas em lucro nas especiarias, da exploração das pessoas, da natureza, o pecado da mentira, da luxúria, da fornicação. O problema não está no trono, está nas pessoas. E a única forma de resolver isso não é com guerras, revoluções, mas com redenção. E essa redenção só vem por meio de uma pessoa, por meio do Cordeiro de Deus. Em João, capítulo 1, versículo 29, é escrito: vejam, é o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Quando Paul assume o trono com base em guerra, em sangue, ele se distancia totalmente dessa verdade. Então, o filme faz a gente refletir o seguinte: quem nós estamos seguindo? O verdadeiro Cristo ou um substituto que é conveniente? Porque hoje em dia nós vemos um crescimento absurdo desses falsos messias. São cantores, atores, políticos, coaches, e todos têm uma solução para o nosso problema. E muitas das vezes nós nos deixamos levar por essas promessas, acreditando que quando a gente apoiar essas pessoas, tudo vai ser resolvido. Mas isso é ilusão. Essas pessoas, elas erram, mentem, exploram, são falsas, são seres humanos comuns, como eu e como você. Então, porque mesmo sabendo disso, nós tratamos essas figuras como se fossem Cristo? Eu sei o porquê. Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu pequei, você pecou, todos que habitam nessa terra pecaram. Todos nós sentimos dentro de nós um vazio, um espaço que precisa ser preenchido. Só que nós vamos tentar preencher com qualquer coisa, com drogas, com vícios, com pessoas, mas esse é um vazio que só pode ser preenchido por Deus. Só pode ser preenchido através de redenção, de perdão, através de reconciliação. Reconciliação com quem? Com o Criador de todas as coisas, com o Criador do universo. A partir do momento que nós temos essa redenção, somos reconciliados com Deus mediante Cristo, se nós temos alguma área da nossa vida que temos algum problema, nós precisamos de Cristo. Seja para podermos resolver esse problema ou para entendermos esse problema. Às vezes é um problema que nós não conseguimos resolver. Então, através de Cristo, nós conseguimos conviver, aceitar, seja, por exemplo, um luto, não tem como resolver alguma doença terminal, não tem como resolver isso. Mas, com Cristo, nós conseguimos conviver com isso. Nós conseguimos aceitar, porque nós entendemos que esse plano não é tudo. Que o principal plano é o futuro, que a principal vida não é essa, é a próxima. Então, quando eu olho para Duna parte 2, eu vejo um alerta sobre o perigo de colocarmos a nossa esperança em salvadores humanos. E o filme nos lembra também que a fé, quando usada como ferramenta de controle, deixa de ser verdadeira. Porque a fé verdadeira liberta, ela não vai controlar. Oremos para que nossa esperança esteja apenas em Jesus. O Cordeiro, ele é um rei dos reis, que venceu não com uma espada, mas com um sacrifício na cruz. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo. Você viu Duna parte 2? O que você achou? Você concorda com a minha interpretação? Qual que é a sua? Que outro filme você gostaria que eu analisasse aqui no canal? Ah, e se você curtiu esse formato, clica aqui do lado para assistir a minha análise sobre a série Demolidor Renascido. Um grande abraço, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!